Olá, estamos iniciando aqui o programa Informação e Debate, hoje com um convidado muito especial. Encontrei ele visitando o gabinete do deputado estadual Padre Pedro Baldiceira na Assembleia Legislativa e não podia perder a oportunidade de convidar para participar aqui do programa Informação e Debate. Deputado estadual por Pernambuco, ex-prefeito de Recife, João Paulo, uma alegria tê-lo aqui. Eu quero dizer que eu acompanho a sua história, a sua caminhada já há muito tempo e é alguém que eu admiro na política brasileira, deputado do PT atualmente lá em Pernambuco. Seja bem-vindo em Santa Catarina. Gil, uma alegria, não é, ter a possibilidade de ter vindo aqui no gabinete do Padre Pedro, né? A acolhida sua, dada a mim e a do nosso companheiro Murilo, né? E acho que nós temos uma identidade muito grande com o Padre Pedro, né? Primeiro porque eu sou oriundo de um movimento de igreja. Eu fui de Juventude Operária Católica, né? Fiz 4 anos de teologia, queria ser padre, né? Mas aí fiz movimento operário também, fui metalúrgico, presidente da CUT, fundador do PT e da CUT, fui o primeiro presidente da CUT em Pernambuco, fui o primeiro vereador do PT em Recife, né? Depois tive 3 mandatos de deputado estadual, fui prefeito por 2 mandatos, até hoje o melhor desempenho eleitoral de uma votação. Até hoje, historicamente, foi a maior votação para a prefeitura do Recife, foi sua. Né? No mínimo do que a gente tem conhecimento. Na reeleição de 2004. 2004. Fui deputado federal. Quando fui deputado federal, fui o deputado federal mais votado do PT do Brasil. Né? Fui superintendente da Sudene e hoje sou deputado estadual e sou líder do PT na Assembleia e líder da Federação também na Assembleia Legislativa. Agora, tua caminhada tem aí um bocadinho da grande figura da educação brasileira, que é Paulo Freire, né? Talvez só para falar em Paulo Freire, eu tenho que falar que eu fiz 71 anos esse ano, né? Mais de 52 de militância política, né? Então, fui desde a resistência da ditadura em 71, fui militante do PCR também, na clandestinidade do Partido Comunista Revolucionário. Fui preso 2 vezes no DOPS, 2 vezes na Polícia Federal. Muitas vezes também espancado em porta de fábrica, nos piquetes, né, na luta lá. Nessa história aí, quase por pouco você não perde a vida, né? Isso foi em 92, uma ação de reintegração de posse lá. Por sinal ilegal, né? Um oficial me derrubou e pisou com coturno nas minhas costelas, quebrou 4 costelas e uma perfurou o pulmão, né? E hoje eu estou na Assembleia Legislativa, é o meu 5º mandato de deputado estadual, e aí as áreas que eu trabalho mais é a área de direitos humanos. Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, sou membro efetivo da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Aí um bocado de comissão, acho que eu nem vou falar, porque eu sou da Comissão de Defesa do Consumidor, de negócios municipais, etc. Então, a minha atuação é muito firme e dedicado muito a essa questão que tem identificação com o Padre Pedro, que é justamente a área do meio ambiente, da sustentabilidade. Sim. E vim aqui para conhecer o trabalho maravilhoso que o Padre Pedro faz. É muito falado lá em Pernambuco e eu queria conhecer mais de perto também essa experiência. Uma outra identidade é que eu sei que é alguém que sempre teve muita atenção nessa questão da saúde preventiva, né? Que aliás é uma outra identidade com o deputado Padre Pedro Baldiceira, que atua aí com as práticas integrativas e complementares, se é da meditação, quer dizer, às vezes as pessoas olham para os políticos e veem assim, só aquelas figuras mais endurecidas, né? E tu és uma figura que medita, que tem digamos assim, uma referência digamos, espiritualizada, que é fundamental também se trabalhar na política, eu acho que veja bem, eu como venho de uma origem muito pobre, minha mãe doméstica, lavou roupa para levar algum dinheiro para casa, meu pai
não tinha profissão, se aposentou como cobrador de ônibus da empresa municipal da cidade do Recife, né? Mas a gente sempre foi muito dedicado aos estudos, não é? Eu só vim mudar isso a partir da consciência política de classe, né? Porque o estudo era o caminho de não ter a mesma vida que meu pai. Então, mas eu também passei por diversas escolas iniciáticas do conhecimento. Eu passei pela Sociedade Teosófica, fui Rosa Cruz, fui da Escola Iniciática dos Magos e hoje eu faço meditação transcendental. Eu faço desde o tempo de vereador, acho que uns quase 40 anos já, que eu medito, né? Sou SIDA, faço aquele programa de voo e fui macrobiótico 10 anos, que não comi nenhuma proteína animal nem industrializada, né? Hoje em dia eu tenho uma alimentação muito regrada, né? Mas como já um peixezinho, um crustáceo, mas não como nenhum tipo de carne, assim, frango, porco, boi, bode, etc. Essas carnes, carneiro eu não como. Jamais, há mais de 40 anos, eu acho. Eu lembro disso porque nisso a gente tem algo em comum. Eu fui vegetariano por 15 anos, né? Foi mais do que eu. Mas depois a gente vai... Também isso é um processo, né, de cada um, né? Porque na meditação, por incrível que pareça, eu voltei a comer algumas coisas, não carne, mas algumas coisas depois da meditação. Porque na meditação eu sou da linha Maharishi Mahesh Yogi, né? Que trabalha a linha da meditação transcendental numa linha mais científica, que você faz estudos científicos, não é, do resultado da meditação. E eu acho que é importante nós compreendermos que há uma relação também entre o desejo e a necessidade. Então, normalmente, hoje a população, inclusive, está muito doente, porque come mais pelo desejo do que pela necessidade. Então, eu aprendi a comer mais pela necessidade do que pelo desejo, né? Mais pela necessidade do que pelo desejo. Então, eu descobri também que o verdadeiro sentido da vida é a realização do desejo. Agora, você meditando, você refina esses desejos. Então, como assim, eu gosto muito de chocolate, de um queijozinho, não é? Então eu como, agora como muito pouco, não é? Então eu não sou vencido pelo desejo, é isso, na verdade. Na vida tudo é equilíbrio, eu acho, tanto para quem, né? E aliás, esse é o problema da sociedade hoje. Se a quantidade, a gente tem uma parcela da sociedade que come demais, por exemplo, a carne, que come demais outros produtos, o açúcar e tal, e uma parcela que não tem acesso, né? Esse equilíbrio, essa busca de equilíbrio, João Paulo, eu diria, o grande... E aí não há regra, né? Não há uma regra. Filosofia são caminhos, né? Mas a busca de equilíbrio é fundamental. E para cada pessoa é um pouco diferente. E aí, na verdade, também, eu fumei 5 anos, né? Fumei 5 anos, porque naquela época era moda, meu pai que estimulou a fumar, mas já em 73 eu já era militante, político e tal, quando eu vi um documentário que falava dos males que o cigarro fazia, né? Então, de 1973 eu estabeleci a luta de classe com o cigarro. Eu disse, a partir de hoje, ou ele ou eu. E eu deixei de fumar naquele dia até hoje. Perfeito. Bom, falamos um pouco desse lado, digamos, que eu acho que é importante. Eu acho que a política precisa disso, de espiritualidade, de busca de equilíbrio, de respeito às diferenças das pessoas, né? Enfim, acho que isso é fundamental. E eu há muito tempo identifico em ti uma liderança que tem essa busca, né? Mesmo sem conhecer pessoalmente e tal, a gente sente, né? A gente percebe, né? Mas vindo um pouco para o momento atual, eu queria que tu pudesse falar um pouco sobre como é que tu vê o momento do Brasil. Governo Lula, esse cenário que está aí, as dificuldades que são gigantes e as expectativas que também são grandes. Eu acho que a gente tem que ver a partir da concepção da luta de classe, né? Da luta de classe. Então, a burguesia nacional e internacional, ela nem tem compromisso com o povo, nem tem compromisso com o meio ambiente.
Então, nós estamos vivendo uma grande ameaça na humanidade, a ameaça do meio ambiente, né? Hoje, estudos já apontam que o nível de CO2 que nós temos na atmosfera é igual àquele que elevou o nível dos mares a 20 metros, né? Nós estamos vendo a ocorrência de fenômenos radicais, né? No Nordeste, no Norte, no Sul, né? Chuvas secas, né? E, por outro lado, uma outra ameaça também, que é onde eu trabalho um pouco a minha especialidade de estudo, que é a ameaça do uso da inteligência artificial, a substituição por máquinas, inteligência artificial, cada vez mais no processo produtivo, né? Porque o que caracterizou o início da industrialização foi isso, né? Porque antes da industrialização, quando se queria aumentar a produção, você contratava trabalhador, né? Hoje em dia está sendo o contrário, você aumenta a produção tirando trabalhador. Porque o que caracteriza a Revolução 4.0 é justamente aquela imagem de uma fábrica na Alemanha sem trabalhador dentro, não é? Não está havendo uma redução da jornada de trabalho significativa, né? Eu acho que o ministro Marinho falou bem quando falou da jornada de 4 dias. E, por outro lado, nós estamos vendo um mundo muito conservador. Nós saímos de 4 anos do processo de destruição do Brasil, né? Lula chega para retomar a inclusão, tirar o povo da fome, da miséria, os programas sociais, mas, por outro lado, há um processo de apropriação do parlamento, Câmara e Senado, né, onde as elites e os conservadores têm maioria, no sentido de, eu chamaria de saquear o orçamento em função de suas emendas parlamentares, deixando de ver os projetos estratégicos de nação, né? Então você tem cidades que passam uma BR, de um lado um deputado faz uma quadra e do outro lado o outro faz outra quadra, né? Então, esse processo, na verdade, é um processo muito preocupante, né? Então, eu digo isso porque eu fui superintendente da Sudene, no governo da presidenta Dilma. E você tem que pensar, inclusive os financiamentos da Sudene, quando eu cheguei lá, eram projetos acima de 52 milhões de reais. Como foi a própria Fiat lá no Curado. A Fiat foi, só da Sudene, foi 2 bilhões de reais. Então, isso foi parcelado, né? Não foi todo de uma vez só, não. Mas, então, você pensa no desenvolvimento do Brasil de forma, com grandes investimentos que possa potencializar uma determinada região e também vinculado a pequenos projetos, né? Então, as dificuldades do governo do presidente Lula são impressionantes, né? Então, só um revolucionário como Lula teve a coragem de enfrentar o país do jeito que estava, né? Com toda essa vocação. Eu digo que em 52 anos de militância política, eu não conhecia parte do povo brasileiro. A briga entre famílias. Na minha família tinha pouco bolsonarista, né? Só tinha 4 sobrinhos bolsonaristas, né? Inclusive um sobrinho meu que fez medicina, financiado pelo governo do presidente Lula, através da Caixa. Eu botei minha assinatura lá. A época que ele fez era 400 mil. E o menino virou um bolsonarista. Eu deixei até de falar com ele também, não quero, entendeu? Porque não tem noção do que o povo sofreu, né? Basta ver o genocídio do Yanomami, mais de 700 mil pessoas que morreram sem a vacina, né, da Covid. Então, é um
o país estava um verdadeiro flagelo, mais de 33 milhões de pessoas na miséria. Então, o desafio é muito grande e a necessidade de você fazer um trabalho político. Então, eu acho que eu me congratulo aí com o nosso Padre Pedro, porque esse trabalho de ir na base, conscientizar, é isso que a gente defendia na JOC, no movimento de igreja, e toda a tradição de formação comunista, né? É de você estar na base, estar com aquelas pessoas que não estão tendo oportunidade, não teve a oportunidade de ter uma consciência política, uma consciência social. Então, estou muito na base do senso comum. Aliás, a gente falou em espiritualidade e falasse aí da JOC, né, das comunidades eclesiais de base, enfim, da igreja que ia e que ainda setores vão até o povo e tal. Um contrassenso gigante, né? Porque se a gente for ver a questão de todas as filosofias religiosas, todas elas pregam o amor, o respeito, a tolerância, enfim. E hoje setores religiosos dos mais diversos abraçaram, por exemplo, o bolsonarismo, que tem um discurso de ódio permanente, que a principal palavra que sai é arma e violência, agressividade, preconceito e tal. É uma situação realmente que a gente precisa fazer Acho que tem que ter muita meditação para entender isso, né? Mas aí tem a homofobia, o racismo estrutural, um papel também que a igreja defendeu a escravatura, por exemplo, né? Hoje pede perdão, mas defendeu, né? No mínimo que eu li há muitos anos, Veias Abertas da América Latina, mas o primeiro navio negreiro tem o nome de Jesus Cristo, né? Você teve um processo de perseguição em cima dos evangélicos. Naquela época era chamado de nova seita. Agora eles perseguem os povos e as religiões de matriz africana. A homofobia, né? Então nós estamos vivendo um período que, na verdade, se faz necessário um governo como o do presidente Lula, garantindo a inclusão, o acesso à escola, à educação, emprego, né? As cotas, que são fundamentais. Então, aqui em Santa Catarina acabou de ser rejeitada uma proposta de cota em concurso público, que foi apresentada pela deputada Vanessa da Rosa, de Joinville. A deputada Vanessa é a primeira suplente deputada estadual e assumiu a vaga por um período aí no lugar do deputado Padre Pedro Baldiceiro. E nesse período, assim, depois de Antonieta de Barros, é a primeira mulher negra que entra no parlamento. Foram 90 anos, né, para entrar uma mulher negra por um período aí né, e a gente espera que no futuro ela venha de forma permanente, esteja de forma permanente na Assembleia. Mas foi rejeitado isso, né? Inclusive virou notícia nacional. A dificuldade em alguns espaços de você reconhecer essa dívida histórica que a sociedade tem com o povo negro, né? Que foi marginalizado, que saiu da escravidão e foi para lugar nenhum. Não teve direito a um pedaço de terra, absolutamente nada. Então é algo realmente que é uma dívida que tem. O pagamento dessa dívida se faz crucial, né? E tem estados que são mais conservadores. Eu acho que o Nordeste, nesse sentido, mesmo tendo toda a parte daquela origem de usineiros, grandes proprietários de terra, da produção da cana-do-açúcar, mas também lá há uma resistência também grande, né? Os movimentos têm atuado muito nesse sentido. Então, temos conseguido alguns avanços. Agora, as informações que me chegam é que Santa Catarina é mais conservadora do que Pernambuco, é a impressão que a gente tem. É bem provável. A impressão que a gente não sei se né? Sim, mas, com certeza. Mas lá, no mínimo, nós demos a diferença para eleger o presidente Lula. Tá, é isso aí. Enfim. Eu queria ainda abordar, para a gente finalizar, falamos em educação, a importância da educação, né, que é algo, e que nós temos um presidente da República que a educação dele se deu na vida, né, e é alguém que é uma figura reconhecida internacionalmente, respeitadíssima e tal, mas que não teve, pela sua origem, pela forma como se construiu, pela sua caminhada, a oportunidade de fazer uma universidade. E tu fizeste um caminho
que foste fazer uma universidade, está fazendo doutorado nesse momento, depois de já ter um bom caminho trilhado, né? Que é o que muita gente fez assim, né, no Brasil. Na verdade, eu sempre fui um amante do conhecimento e do estudo, né? Por isso que eu passei pela Sociedade Teosófica, Rosa Cruz, Escola Iniciática dos Magos, e hoje eu faço meditação transcendental. Mas o estudo mais acadêmico, eu já estava no meu 3º mandato de deputado estadual, então minha preparação para o vestibular eu fiz com meus 2 filhos. Um que fazia engenharia de informática na Federal, em Pernambuco, e fazia engenharia, ele fazia engenharia mecânica na Federal e informática na Católica. E o outro fazia sociologia na Federal e filosofia na Católica. Então eu me preparei 3 noites com ele. Fiz uma revisão do que eu estava desatualizado, porque eu só tinha 2 cursos técnicos de edificações e mecânica, estudei com eles, fiz o vestibular, queria fazer administração, porque por onde eu passei tinha dado certo, mas a nota não deu, aí eu fiz e fiquei em economia. Então, aí fiz economia, conciliei com a gestão da prefeitura. Durante o primeiro governo de... Primeiro e o segundo. Primeiro e o segundo governo. Porque a economia são 5 anos, né? Prefeitura pequena, Recife, né? Recife, da época 1,5 milhão de habitantes. E aí, depois eu fiz uma pós em relações sindicais e trabalhistas. Depois eu fiz um mestrado em inovação e desenvolvimento. E hoje eu trabalho os aspectos da Revolução 4.0 no mundo, quer dizer, o mundo digital, o uso de Facebook, Instagram, Twitter, etc., das lideranças populares. Né? Então, tenho me dedicado a isso, normalmente estudo todos os dias, mas tem uma coisa aí que é Como é que é esse estudar todo dia? Todo dia livro ainda leio. Agora eu já me adaptei à leitura digital também. Digital? A maioria dos meus livros hoje é no digital. Livro digital. Mas livro? Eu levo, está tudo aqui. Tem mais de 600 livros aqui. Então, mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, você falou aí no Lula. Sim. Tem eu acho que é Forrostier o nome dele, um pedagogo romeno, que ele diz que mais importante que a quantidade de conhecimento que você tenha é a sua capacidade de usar esse conhecimento. E eu, sinceramente, até hoje não encontrei ninguém no mundo, nesse mundo de Jesus, como a turma diz lá no Nordeste, que tenha uma capacidade de usar esse conhecimento como o presidente Lula. E é por isso que eu trabalho no meu doutorado, um pouco estudo das novas habilidades do trabalhador e das lideranças. Porque hoje, veja bem, a quantidade de engenheiros, de psicólogos, de economistas, de sociólogos, de advogados que têm uma graduação superior e não tem mais emprego. Então está exigindo novas habilidades. Então eu digo que, inclusive lá em Olinda, que é ali fronteira com Recife, está a menos de 8 quilômetros, né, separado de centro a centro. Tem a OCA, você pode entrar pela internet, que tem todo um processo de formação ligados nessas novas habilidades do trabalhador. Né? Então, acho que essa reflexão é importante para o mundo do trabalho de hoje. Perfeito. Para a gente finalizar, 72 anos... 71. Já quer me deixar mais velho, rapaz? Desculpa. Tô brincando. 71 anos, uma história, né? Fosse já o deputado federal mais votado do Brasil, do Partido dos Trabalhadores. Do PT. Do Partido dos Trabalhadores, exatamente. Foste prefeito de Recife, foste o primeiro a se reeleger prefeito. E fui 2 vezes deputado estadual mais votado do estado. Foste prefeito, se reelegeu, o primeiro prefeito a se reeleger em Recife. E com a maior votação até hoje. E a maior votação da história de Recife até hoje. E depois do seu segundo mandato, elegeu o sucessor. No primeiro turno. Então, é uma caminhada bastante forte, exerce hoje o mandato de deputado estadual. O que vem pela frente aí com 71 anos? Tem
fôlego para continuar nessa batalha, para ser candidato de novo? Como é que está o ano que vem? Eu estou muito mais firme do que quando comecei. Quero dizer que eu nunca tive tão preparado na vida para governar, não é? Eu acho que tudo, a parte prática de uma gestão municipal, mas também eu acho que hoje, porque quando eu fui prefeito eu não tinha nenhuma graduação ainda, né? O estudo que eu tinha era os 2 cursos técnicos e mais o estudo que eu fiz na Europa com Paulo Freire. E uma origem de metalúrgico. De metalúrgicos, Trabalhei de fresador, torneiro, caldeireiro, montando estruturas metálicas, tordeando, fresando. Mesma origem do presidente Lula. Mesma origem, Mexendo com metais. Isso. Que é uma arte. Sim. Não, e assim, eu não fui só, eu trabalhei em torno, mas também trabalhei em fresa, trabalhei de caldeireiro, montando grandes estruturas metálicas, trabalhei de serralheiro, montando também estrutura de chapa fina, né? Ia de peça de 22 toneladas a pequenos armários de aço. Perfeito. 2024, é pré-candidato? Como é que está? Veja bem, na política a gente tem que entender o que porque para mim o mais importante hoje é manter a reeleição do presidente Lula, não é? Então, eu não gostaria de ser deputado federal, tentar, porque você não sabe se ganha ou não, tentar o mandato de deputado federal. Isso 2026, né? 2026. Mas acho que eu ficaria no mandato de deputado estadual. Para prefeito, a conjuntura lá está muito complicada, porque tem a aliança nacional do PT com o PSB, o prefeito é do PSB, ele está bem avaliado, né? Apesar de eu discordar um pouco daquela prioridade para os mais carentes, eu acho que está faltando, mas ele está recebendo muito recurso do governo federal, ele, que é do PSB, e a governadora, que é do PSDB. Lula está ajudando muito, é um homem do coração grande, porque ele sabe que ajudando o Estado, ele está ajudando o povo, mas não sei ainda bem como vai ser. Eu acho que, de qualquer forma, eu vou cumprir um papel importante do Estado, mas principalmente na região metropolitana do Recife, onde eu tenho quase 90% dos votos. Perfeito. Queria agradecer. Gil, quem tem que agradecer sou eu, rapaz. Não, mas eu fico muito honrado, nosso programa fica muito honrado, uma alegria te receber aqui. Gastamos o seu tempo, tá chegando de viagem, daqui a pouco, né, vai descansar, pegar um hotel e daqui a pouco já tem que pegar a estrada de novo. É uma honra recebê-lo em Santa Catarina e vamos manter contato. Muito obrigado pela sua presença aqui. A alegria é toda minha, fiquei feliz em conhecê-lo, né? Aqui o gabinete é uma superestrutura, nós temos uma identidade muito grande com o Padre Pedro, né? Já deixo um abraço para ele, desejando muito sucesso, e acho que o caminho que ele trilha é um caminho muito parecido com o meu. Defesa do meio ambiente, defesa da agricultura familiar, da sustentabilidade e da luta do nosso povo, né? Por melhores condições de vida. É isso aí. Padre Pedro, inclusive, em mensagem aí, expressou que lamentar não estar em Florianópolis para recebê-lo, mas certamente haverão outros encontros. Pois é, e espero você lá em Recife. Aquela terra maravilhosa. Obrigado a você que nos acompanhou, curta, comente, compartilhe essa nossa live para que a gente possa chegar a mais gente, levando essa conversa agradável com o deputado estadual de Pernambuco, João Paulo, e obrigado por nos acompanhar aqui. Se inscreva no canal se você não está inscrito no Facebook e no YouTube. Um abraço e até mais.